Muito bem, falando da lição número 4, a parte de quarta-feira, onde o profeta Isaías fala da certeza da ressurreição. O Antigo Testamento mostrando essa esperança gloriosa que o Senhor Deus colocou no coração de Adão e Eva lá desde o Éden. A morte se tornou um inimigo feroz para todos os seres humanos. E Deus, reconhecendo que essa ferocidade alcançaria a todos, inclusive o Filho de Deus, ele então providenciou a ressurreição. Mas isso foi mencionado no Antigo Testamento. E o profeta Isaías falou muito sobre a questão da ressurreição. Os escritores bíblicos são unidos, assim, no pensamento sobre a mortalidade do homem. A alma que pecar, essa morrerá. O homem não se tornou uma alma vivente eterna, mas uma alma vivente com possibilidade de morrer. Por isso que a Bíblia diz que depois da vida do ser humano só resta o juízo. E se for aprovada por Deus, a vida eterna. Tanto o profeta Isaías como o apóstolo Paulo falaram da condição mortal do ser humano apenas uma vez. Como está em Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28, onde diz o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, para aqueles que o esperam para a salvação. Muito bem, que promessa gloriosa. O apóstolo Paulo reafirmando aquilo que os escritores do Antigo Testamento haviam escrito. Ellen White escreveu o seguinte: quão preciosas são para os que estão perdendo o seu amor ao mundo, a fé e a esperança nas promessas de Deus. Se a pessoa está se desligando do mundo, as promessas divinas são muito preciosas para ele. E diante dessas pessoas, Deus abre a esperança de uma vida futura, imortal. Suas esperanças baseiam-se nas invisíveis realidades do mundo futuro. A esperança e a fé fortalecem o coração daquele que crê em Deus e daquele que espera uma vida futura melhor. E através dessa esperança, a pessoa consegue atravessar as escuras sombras da tumba com plena fé de ressurgir para a vida imortal na manhã da ressurreição. Então, o túmulo não é o final de uma vida cristã, mas é apenas um intervalo, onde a pessoa dorme, esperando a gloriosa manhã da ressurreição. Essa era a esperança do profeta Isaías ao falar sobre o justo e o ímpio e mostrar a diferença exatamente na questão da morte e da ressurreição. Pergunta número 4. Que diferença podemos notar entre aqueles que se perderão e os que serão salvos? Isaías 26:14 diz assim: morrendo eles não tornarão a viver, falecendo não ressuscitarão. Por isso os visitaste e os destruíste e apagaste a sua memória. Malaquias 4, verso 1, porque eis que aquele dia, o dia do Senhor, vem ardendo como uma fornalha, e todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha no fogo, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor do Deserto, de sorte que não deixará dessas pessoas nem raiz, nem ramo. Isaías 26:19, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, todos vós que habitais no pó da terra, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Então, para a pergunta, que diferença podemos notar entre os que se perderão e aqueles que serão salvos? Resposta: os ímpios serão destruídos e não haverá memória deles para sempre, enquanto os salvos serão ressuscitados para receber a vida eterna. Que diferença gloriosa! O profeta Isaías demonstrou em sua narrativa a grandeza divina em contraste com a fragilidade humana. Isaías mostrou um Deus santo que demonstra amor e misericórdia para os seres pecadores que se aproximam dele, se aproximam de Jesus Cristo, buscando a salvação. O profeta Isaías menciona de forma global a ressurreição e se inclui nela.
ao dizer: o Senhor me levantará, o Senhor me ressuscitará, e a terra lançará de si os seus mortos. Por isso, ele mostra também que os ímpios serão destruídos e não haverá almas vagando, nem espíritos conscientes nesse processo. É um processo único, pontual. Morreu, fica no pó da terra. Jesus volta, ressuscita pelo poder de Deus. Existirá uma destruição global dos pecadores que rejeitaram a graça divina, enquanto os salvos receberão a recompensa da vida eterna. A Bíblia fala da primeira ressurreição, quando Jesus retornar. E de uma ressurreição especial daqueles que, desonraram a Cristo na sua morte. Eles irão ressuscitar para olharem e verem o Cristo voltando glorificado nas nuvens do céu. Depois, a segunda ressurreição será a ressurreição dos ímpios, para que eles possam ser destruídos juntamente com Satanás. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que terão parte na primeira ressurreição. O profeta Malaquias resume o estado dos ímpios, dizendo que eles serão apagados. Não haverá raiz nem ramo. A força divina é a força que supera tudo. Um dia, conta uma lenda, uma pedra disse: eu sou o ser mais forte da terra. Ouvindo isso, o ferro disse: tu és a mais forte? Quem foi que te falou isso? Vamos duelar, vamos ver quem é mais forte. Assim a pedra duelou com a barra de ferro, e a barra de ferro destruiu, esmiuçou a pedra por completo. E então o fogo disse: eu sou a criatura mais forte do mundo. Ah, disse o fogo, não pode ser, você não duelou comigo ainda. O fogo e o ferro duelaram, e o ferro então foi derretido pelo fogo. O fogo disse: eu sou a criatura mais forte do mundo. A água disse: é porque você não me conhece. Os dois duelaram, e a água apagou completamente o fogo. E a água disse: eu sou a criatura mais forte do mundo. O ser humano disse: não é, porque eu vou prender você. E prendeu a água numa represa, e a conteve, e ela perdeu toda a sua força. Até que o ser humano disse: eu sou a criatura mais forte do mundo. A morte veio, e de um golpe só, colocou o homem deitado sem nenhuma ação. Acabou com o ser humano. A morte disse: eu sou a mais forte do mundo. Jesus Cristo veio, enquanto a morte comemorava, e com apenas 3 dias de falecido, Jesus Cristo venceu a morte e assim nos deu uma esperança gloriosa. Por isso, Jesus Cristo é o mais forte do universo, porque com ele a morte não teve vez. Vencida foi a morte pela vitória de Jesus. Ellen White escreveu no livro Mensagem Escolhida, volume 1, página 85, as seguintes palavras: caso hajam de morrer, que morram louvando ao Senhor. Ele vive sempre, e embora alguns dos seus fiéis seguidores hajam de morrer, suas obras o seguirão e hão de ter um jubiloso despertar na manhã da ressurreição. Por isso, o cristão não pode temer a morte, porque é só um sono. A manhã da ressurreição, essa sim, será gloriosa e será o momento da vitória universal. Que Deus nos abençoe. E como o profeta Isaías, que possamos ter essa grande certeza: o Senhor me ressuscitará, e a terra, ela jogará para cima os seus mortos que creem em Deus. Obrigado, Senhor, por essa esperança. Que teu poder conforte o coração daqueles que perderam seus entes queridos. Que nós possamos ter essa esperança no coração para trabalharmos com vigor diante deste mundo impiedoso. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo no coração e que a certeza da ressurreição esteja em seu coração também. Fique com Deus. Tenha uma excelente quarta-feira. Amém.